Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebiero. 1 Samuel capítulo 3, no versículo 1 diz assim: E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. No capítulo 4 do mesmo livro, eu quero ler com você o versículo 11. 1 Samuel 4, verso 11. Nós lemos o primeiro versículo do capítulo 3, vamos ler o capítulo 4 agora, verso 11. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Quero ler com você o versículo 18 do capítulo 4. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Diga comigo, julgado Israel por 40 anos. Versículo 21. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Diga comigo, Espírito Santo, eu levo meu pensamento cativo ao seu senhorio, para que nessa hora eu possa receber a tua palavra. Diga, Espírito Santo, fale comigo agora o que eu preciso ouvir, não o que eu gosto de ouvir. Tudo isso em nome de Jesus. Ontem à noite eu disse para os nossos adolescentes e para as crianças que Samuel foi um menino que nasceu por um propósito. E lamentavelmente nós temos um adversário que milita contra nós, que muitas vezes, porque vivemos ou nascemos de uma família cheia de conflitos, ou porque às vezes vivemos no meio de uma sociedade que tem invertido os seus valores, uma sociedade que tem sofrido um ataque muito grande da politicagem, que quer acabar com os princípios da família. Com isso, muitas vezes nós achamos que nós não nascemos para um propósito. Nosso adversário trabalha, militando contra nós, para que nós não acreditemos que Deus tem um propósito através de nós. Estamos vivendo dias de imoralidade, dias de perversidade. São os mesmos dias de Samuel, são os dias de Noé, são os dias de Enoque, são os dias de Elias, são os dias dos grandes homens da Bíblia. Só temos hoje um nível de informação muito mais rápido. Eu até comentava com eles que na época que eu estudava, na época deles, quando eu tinha que fazer um trabalho que o professor pedia para a gente tinha que ir para a escola. A gente tinha que sentar lá na biblioteca, pegar aquela baita daquela enciclopédia e fazer uma pesquisa e ficar lá. Hoje, quando eles precisam fazer um trabalho, eles entram nos seus notebooks, nos seus PCs, nos seus iPads, nos seus tablets, clicam e aí o trabalho já está pronto num cara que chama Google. Conhece esse cara? Esse cara é demais. E aí tudo está pronto. E aí você vai, copia, cola no Word, bota uma capa bonita, imprime e fala: está aqui, professor. Então o nível de informação é tudo mais rápido. E porque a informação é muito rápida, às vezes chegam informações que não trazem benefícios para nós. Samuel nasceu por um propósito, porque Ana era uma mulher que tinha o seu ventre cerrado, fechado. Ela clamava ao Senhor que ela queria um filho, Deus não lhe dava. Interessante que o Senhor vê a súplica dela, mas o Senhor precisou gerar algo no espírito dela. Ele precisou mostrar a Ana que não era um filho que ele queria dar para ela, ele queria dar a ela um profeta. Então, quando ela entendeu que Deus não queria dar apenas um filho para ela, para que andasse do lado dela, para ela dizer que ela tinha um filho, então que o Senhor ministrou o espírito dela, que queria dar a ela um filho, mas que servisse a ele. Então ela faz um voto ao Senhor. Ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho vai te servir, esse filho será consagrado ao Senhor, ele será nazireu, na cabeça dele não passará navalha,
Ele não beberá bebida forte, não comerá nada que não seja dos anseios do Senhor. Senhor, se o Senhor me der esse menino, eu vou trazer ele na tua casa, ele vai te servir. Então quando ela faz essa declaração ao Senhor, então o Senhor disse: Ana, então você entendeu que eu não quero te dar um filho, eu quero dar para você um profeta. Sabe, às vezes nós somos assim, nós queremos algo, nós focamos algo, nós brigamos porque queremos alguma coisa, fazemos bico, fazemos cara feia, batemos o pé, batemos porta, ficamos com inimizade com pessoas porque a gente quer alguma coisa, e essas coisas que a gente quer às vezes não vêm, a gente não entende, e às vezes usa o nosso lábio e aí diz assim ainda: Deus, parece que você não gosta de mim. Na verdade não é que ele não gosta, é o que nós estamos querendo, o que nós estamos pedindo está indo na contramão da vontade dele. Ele não queria dar para Ana um menino comum, ele queria dar para Ana um profeta. Talvez o que nós precisamos fazer hoje é alterar às vezes a forma como nós pedimos as coisas ao Senhor. Eu tenho procurado ensinar essa igreja ao longo dos dias e dos meses, de que os meus sonhos não têm importância para Deus. O que tem importância para Deus são os sonhos dele na minha vida. Os que caminham comigo já que há um tempo conhecem meu testemunho e sabem que eu falo sempre disso, que para eu poder estar aqui hoje, o Senhor me fez lançar mão de todos os meus sonhos, porque os meus sonhos para ele não valiam muito. O que valiam para ele era o cumprimento do sonho dele na minha vida. Eu disse para essas crianças e para esses adolescentes que eles estão numa fase de que as oportunidades são grandes, de que eles estão numa idade de que um adulto, quando fala com eles, eles acham que eles são mais inteligentes do que a gente. Eu sei, é normal, porque a gente já passou por isso, é coisa da idade. Mas eu disse para eles que eles precisam ter entendimento de escolher o bom caminho e o mau caminho. E eu quis que eles entendessem nesse texto que nós lemos no versículo 1 do capítulo 13 de 1 Samuel, que Samuel, por servir ao Senhor, e nessa fase da vida dele, certamente ele tinha cerca de 13 anos, porque em Israel, um menino com 13 anos, eles celebram bar mitzvah. O pai transfere sobre ele a unção sacerdotal. O pai apresenta o menino diante da sociedade, e aí as ações do menino agora já são vistas pelas pessoas como a atitude de um homem. Então ele passa agora a ter a sua vida diante da sociedade. É uma celebração linda. Em novembro, que eu estive em Israel, eu pude ver 2 bar mitzvah. Eles levantam o menino, cobrem ele com o talite, o pai passa o talite sacerdotal para o menino então começa a crescer, e assim vivia Samuel. Eu disse para eles que há algo muito lindo na vida de Samuel. Ele servia no templo, e no templo tinha um candelabro, que é uma peça com 7 hastes. Essa daqui, por ser de vidro, você não vai conseguir ver bem, mas são 7 hastes, é o candelabro, são os 7 Espíritos de Deus. E dentro do tabernáculo, do templo, esse candelabro ficava aceso, porque era o responsável pela luz daquele lugar, daquele ambiente. Lá em Israel, nós vamos ver isso o ano que vem. E lá, a menorá, que é o candelabro, que vai estar dentro do 3º templo, que vai ser edificado em Israel, não no Brasil, vai ser edificado lá. A menorá que vai ser colocada lá, de ouro, já está pronta. Ela fica numa redoma de vidro, à prova de bala, de mísseis, e nós temos acesso, a gente pode tirar fotos do lado dela. E uma coisa que eu aprendi lá, é que das 7 hastes, a haste do meio, que suportam as outras 3, a do meio, ela simboliza Jesus, e as outras estão sempre fixadas a ela. Todas as demais hastes, que são as 6, 3 de cada lado, ela tem a sua chama milimetricamente calculada, para que elas fiquem jogando a luz em direção à haste central. Então é interessante que esse candelabro não podia apagar. Os levitas não eram aqueles apenas que cantavam e que tocavam. Os levitas não cantavam no templo do Senhor porque tinha uma multidão de pessoas os assistindo. Eles cantavam e louvavam o Senhor porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. E eles louvavam o Senhor. E eles não eram responsáveis apenas por louvar a Deus, mas também por cuidar de toda a estrutura do templo. E por fazer isso, eles também tinham que colocar azeite no candelabro. E isso foi dado para o menino Samuel fazer. O menino Samuel não podia deixar que o candelabro se apagasse, que a chama de Deus, que a luz de Deus se apagasse naquele lugar. Conta isso para o teu irmão. O menino Samuel foi chamado por Deus
para não deixar a luz de Deus apagar dentro do templo. Diga, dentro do santuário. Para que ele pudesse viver lá, Samuel foi privado de amizade. Eu imagino que alguns jogavam bola, peteca, bolinha de gude, bater pneu, que eram as brincadeiras mais antigas, não os pô da vida, o Super Mario Bros que tem hoje, mas eles tinham aquelas brincadeiras e o Samuel estava fazendo o quê? Servindo o Senhor. Só que nós não podemos esquecer que à medida que Samuel crescia, o Senhor se revelava também a Samuel. À medida que o menino se entregava, o Senhor também usava ainda mais o menino Samuel. Olha que privilégio para uma mulher. Teve um filho, chamado por Deus, escolhido por Deus, separado no ventre, para ser um profeta, para julgar Israel, para levantar reis, para cuidar de Israel. Até hoje, o rei mais aclamado em Israel é Davi. Quem ungiu Davi foi Samuel. Eu disse para as nossas crianças e para os nossos adolescentes: paguem todo tipo de preço necessário que for, para que vocês sejam diferentes no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração que tem se corrompido. Eu disse para eles: façam uma escolha de viver diante da presença de Deus, façam uma escolha de servir ao Senhor, façam uma escolha de falar assim: Pai, eu escolho a melhor parte, que é andar na tua presença, por mais que as pessoas possam me chamar de ridículo, de quadrado, de bitolado, de religioso ou de crente, não importa. O que importa é que eu escolhi a melhor parte, que é estar na casa do Senhor. Eu creio que eles entenderam isso. E quando eu fui para casa, eu ainda fui pensando nisso, de Samuel ter sido um menino que fez a diferença. Mas quando nós continuamos olhando a história, Samuel é levantado dentro de um lugar aonde havia muita corrupção. Eli, que era o sumo sacerdote da época, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, 2 meninos que foram chamados por Deus para serem sacerdotes também. 2 meninos que foram escolhidos por Deus, porque o sacerdote transferia a unção para o seu filho. Só que o que eles preferiram fazer? Ser abominação diante do Senhor. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, filho de Satanás. Porque em vez deles honrarem o Senhor, eles prevaricavam contra o Senhor. Todas as vezes que o povo levava as suas ofertas de holocausto ao Senhor, a gordura era retirada e um pedaço da carne que você pegava com um garfo, era levado para dentro da casa do sacerdote. Eles iam, pegavam e comiam, blasfemando contra as leis do Senhor. Eram meninos que na verdade não puderam honrar o Senhor, e na verdade não honraram. E qual foi a recompensa que esses meninos receberam por transgredirem a palavra do Senhor? Morte. Num dia, numa peleja, os filisteus se levantam, eles vão para o campo de guerra, e ali a peleja foi travada, e o Senhor não pôde os honrar, porque eles não faziam aquilo que era reto e agradável aos olhos do Senhor. Eles perderam a batalha. Além de perderem a batalha, a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, foi arrancada do meio deles. E interessante, irmãos, que a presença de Deus, que era aquela arca que era representada, que Davi, quando vai e resgata a arca dos filisteus, Davi dava 2 passos e parava para oferecer sacrifícios ao Senhor, de tanta reverência que eles tinham diante da presença de Deus. E olha que interessante, a arca que foi roubada foi levada para um templo de um deus pagão chamado Dagon. Foi levado aquilo que era o símbolo da presença de Deus para ser colocado num lugar que afrontava o nome do Senhor. E você leu comigo de um dos textos, que quando a notícia chega em Israel, quando a notícia chega na casa do Eli, de que Ofni e Finéias haviam entrado numa peleja e acabaram de morrer, ele cai para trás da cadeira que ele estava sentado, quebra o seu pescoço. Estava muito gordo, muito pesado, não é mera coincidência, mas ele estava muito gordo e pesado, com o susto que ele recebeu da notícia de que os filhos haviam morrido e de que a arca da aliança havia arrancado. Ele cai para trás e quebra o pescoço. Uma das esposas dos seus filhos estava grávida, estava tendo um filho. Quando ela sabe da notícia, então ela logo levanta uma palavra contra o filho que vai nascer. O nome do filho ela colocou Icabô em algumas Bíblias, ou Icabote em algumas outras,
que significa foi-se a glória de Israel. Por que ela declarou isso? Porque a arca, que era o símbolo da presença de Deus, foi arrancada do meio do povo que o Senhor escolheu para fazer morada. Constantemente eu e você entramos em conflitos. Muitas vezes entramos em crises existenciais, crises emocionais, porque não vemos algo da nossa vida dar certo. Não vemos alguma coisa acontecer como nós gostaríamos que acontecesse. E logo nós achamos que o Senhor não está conosco. Queridos, uma coisa é eu e você não vermos algo acontecer como queríamos. A outra é nós não termos mais a presença de Deus conosco. Naquele momento, para aquele povo que transgrediu contra o Senhor, a glória de Deus foi arrancada. E eu sempre fiquei me questionando o porquê que a Bíblia narra com rigor de detalhe que o Eli, o sumo sacerdote, o Carão Gadol, o sumo sacerdote, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. E essa madrugada eu olhei de novo para esse texto e o Espírito Santo me disse assim: por que o pescoço dele quebrou, Paulo? Eu disse: tá, por que o pescoço dele quebrou? O Senhor me disse: Paulo, o pescoço é o elo de ligação entre a cabeça e o corpo. Aí você pode pensar: ah, que revelação! Quem é a cabeça da igreja? E nós somos o corpo. O que te quebrado em Israel? A cabeça, que era Deus, e o corpo, que era o povo. O pescoço quebrou, Espírito Santo, que faz a ligação entre a cabeça e o corpo. E é isso que eu gostaria que você começasse a prestar atenção a partir de agora. O meu inimigo e o seu tem trabalhado em cima da nossa vida para que isso aconteça em nós, para que o Espírito Santo não flua na minha vida e na sua, para que o Espírito Santo não esteja na minha vida e na sua. Diariamente, você e eu recebemos ofertas. Jacó, muitas vezes nós falamos que Jacó é o trapaceiro, mas Jacó conhecia o princípio da Bíblia. Esaú, no momento de fome, no momento de atender a necessidade da sua carne, o seu irmão, sabendo da sua fragilidade, oferece para ele um guisado. Ele gostava daquilo. Fala assim: ó irmão, eu te faço um guisado daquele dos bons, se você me der a sua primogenitura. Todo primogênito tem direito à porção dobrada. Jacó sabia disso, e no momento de fraqueza de Esaú, ele falou assim: se você me der a sua primogenitura, eu te dou esse guisado. Pode ter certeza que o meu adversário, o seu, vai trabalhar na minha vida e na sua em momentos de fraqueza, para que o Espírito Santo, que é o elo de ligação entre a cabeça, que é Cristo, e o corpo, que sou eu e você, para que nós não andemos segundo os anseios do Senhor. O que aconteceu, irmão? A arca de Deus, ou melhor, a presença de Deus, ela não foi arrancada de Israel porque o símbolo, um instrumento chamado arca saiu, mas é porque o Espírito de Deus já não estava mais regendo aquele povo. Intrigas, discórdias, murmurações, brigas, desobediência, fraude com a palavra de Deus, foi fazendo o quê? Com que a presença de Deus começasse a afastar-se daquele povo. E não estando andando na presença de Deus, nós não ficamos atentos às instruções do Senhor. Por que é que nós temos vivido numa cidade que tem se tornado quase que um dormitório, porque as empresas estão fechando? O que está acontecendo com a cidade de Jaú? O que está acontecendo com a nação brasileira? Por que é que nós estamos vendo tantas coisas acontecerem? O ano passado, no Rio de Janeiro, aconteceram 5.977 assassinatos. 5.977. Só no Rio de Janeiro. Só na cidade do Rio de Janeiro. Não estou falando do estado, estou falando da cidade. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Nós temos um adversário. Você sabe que ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Ou nós andamos na luz, ou nós andamos nas trevas. E o que o nosso adversário tem tentado fazer? Que nós andemos longe da presença, desligados da instrução do Espírito Santo. Para quê? Para que nós não sejamos convencidos do nosso erro, para que nós não escolhamos a melhor parte, para que nós não estejamos dispostos a servir e a obedecer e a estar debaixo da instrução, dos preceitos e do mandamento do Senhor.
não andando na palavra, andando debaixo da palavra, da instrução, o nosso inimigo tem condições de nos atacar, de nos levar para lugares terríveis, nos fazer tomar decisões erradas. Vou tocar no lugar que mexe o coração de qualquer pai, levar os nossos filhos a lugares terríveis. Existe um programa na TV que chama Polícia 24 Horas. Você já deve ter visto uma chamada dele, ou você já deve ter assistido. Quantas vezes nós não vimos ali mães chegando na boca do carro da polícia, olhando para um adolescente dizendo assim: mas quantas vezes eu não falei para você? E a mãe chora, e o filho vai ser preso, e ele não vai ser preso para endireitar, ele vai ser preso para se perder, porque a hora que ele sair de lá, ele vai querer fazer um pouco mais. E assim, a nossa juventude, assim, a nossa nação tem sido constantemente lançada. Por quê? Porque, lamentavelmente, irmãos, a presença do Espírito Santo tem sido afastada do povo de Deus. Tem muita gente andando por aí, com o pescoço quebrado. A cabeça não está governando mais o corpo. A cabeça já não traz mais as instruções. E toda a instrução que a cabeça quer dar, por não estar ligada através do pescoço, não consegue entender e questiona todas elas. Aí acha que a palavra de Deus é exigente demais, ou que as igrejas exigem demais, ou que não é preciso ter uma vida assim para andar com Deus. A Bíblia diz, e o Senhor nos diz, e mandou escrever: sede santo, como eu sou santo. E só vai haver santidade em mim, só vai haver santidade em você, se nós andarmos ligados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, é aquele que nos ensina a tomar decisões corretas. Quantas pessoas você não conhece? Graças a Deus que não tem ninguém aqui assim. Mas quantas pessoas que você conhece que tomam decisões erradas, são frustradas, decepcionadas, fazem escolhas erradas, edificam matrimônios, relacionamentos errados e depois sofrem, padecem. Por que tomou essa decisão? A ausência do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ativado na minha vida e na sua, ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Quando é que você geme? Quando você está com dor. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo vai gemer por mim e por você, para que eu e você não sinta essas dores, não façam escolhas erradas, não tenham decepções, não tenham frustrações. E o que nós temos deixado, ou melhor, algumas pessoas têm deixado uma vida com o Espírito Santo de lado, não se relaciona. E como é que o Espírito Santo vai ser vivo na minha vida? Dando tempo para Ele. De que jeito? Estudando a palavra, me trancando no quarto, orando ao Senhor, pedindo a Ele intimidade. Mas você viu? Você percebe que como é que as coisas acontecem? O que nosso adversário faz? Coloca pessoas perto de mim e de você, para que eu e você confie no nosso coração, para que eu e você confie as nossas palavras, contamos a nossa vida para ela, dali a pouco ela pega um punhal e enfia nas suas costas, e aí outra frustração. Por quê? Confiou o seu sonho na vida de pessoas erradas. Quinta-feira no culto, o Senhor nos disse isso. Existem sonhos que Deus dá para você, que é só para você. Ninguém que está à sua volta é capaz de decifrar, entender, compreender e viver o sonho que Deus te dá. Existem coisas que o Senhor revela pela palavra que é para você viver. São portas, são oportunidades que Deus lhe dá. Para alguns desses nossos adolescentes, para algumas dessas crianças, essa é a escola bíblica, esse culto agora de manhã, o que eles vão viver ainda aqui, pode ser algo que vai marcar a vida deles. Para alguns, pode ser que não passou de um ajuntamento, mas para alguns, essa palavra vai frutificar. Essa semente vai brotar, a árvore vai crescer, o fruto vai nascer e o nome do Senhor será glorificado em todo o tempo. O nosso desejo aqui, irmãos, não é criar ambiente para ninguém se sentir confortável. Nosso desejo aqui é trazer a palavra ao seu espírito, ministrar a palavra no seu coração, para que você não se deixe enganar, porque a Bíblia diz que não existe lugar perverso, mais enganoso do que o meu coração e o seu. Mas quando nós permitimos que a palavra vá no nosso espírito, quando a gente entende a necessidade de acordar de manhã e dizer: Espírito Santo, ministra o teu espírito ao meu espírito, para que quando eu acordar, quando eu estiver andando, eu não ande segundo a vontade do meu coração, mas segundo a vontade do teu espírito. Tudo que o Espírito Santo deseja é que haja relacionamento entre eu e Ele.
O Espírito Santo é uma pessoa que chora por causa de mim e de você. Quantas manhãs a gente não acorda, e o que vem na nossa cabeça? As milhões de coisas que a gente tem para fazer. E o que ele espera que acontecesse? Que nós falássemos para ele: bom dia, Espírito Santo. O que ele espera que a gente fizesse? Espírito Santo, vamos tomar café comigo? O que ele espera que a gente fizesse? Espírito Santo, esse aqui é o banheiro da minha casa, vem escovar o dente comigo. A gente faz isso com qualquer pessoa, mas não faz com ele. Se a gente levar um amigo para casa, levar um parente para casa, a gente dá a nossa cama para eles dormirem, mas quando vai deitar, não fala para ele: Espírito Santo, deita aqui comigo. Às vezes vai deitar irado, magoado, chateado, entristecido, bufando, soltando vento para as ventas, como diz o mais interiorano, mas não vai deitar falando para ele: Espírito Santo, obrigado, viu? Porque você hoje, Espírito Santo, me livrou do acidente, do assalto, da seta do inimigo. Você já imaginou, irmãos, de quantos livramentos eu e você já fomos guardados? Você já imaginou quantas vezes o diabo não arquitetou destruir você, a mim, a nós? Você já imaginou? Você pode parar para pensar quanta seta nós recebemos do inimigo por causa do que nós estamos fazendo hoje aqui? São 30 crianças que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Você não tem ideia do índice de guerra que eu e minha esposa sofremos esses dias, mas as lutas não são motivos, elas não merecem ser ditas diante da grandeza de Deus, irmãos. Eu não estou aqui para valorizar as lutas. Você não faz ideia do que se levanta por causa daquilo que a gente se propõe a fazer. O pessoal que está na intercessão comigo de segunda-feira sabe do que tem se levantado por causa disso aqui, mas o que se levanta é muito pequeno diante da grandeza de Deus. O que tenta tomar os nossos filhos para levá-los para o mundo é muito inferior em relação à grandeza do nosso Deus, que os ama e que escolheu eles desde a fundação do mundo. Nasceram para um propósito, e você nasceu para um propósito. Você que é pai, quantos são pai, diga amém. Quem não é pai, mas pelo menos se enxerga como pai espiritual, diga aleluia. Pai dá destino. Pai não enche filho de presente. Pai não mima, porque você não cria filho mimando, você cria monstro. Pai dá destino. Pai mostra o caminho. Pai estende as mãos na cabeça e transfere legado. Pai transfere autoridade. Pai libera a herança na vida dos teus filhos. Eu posso não ter recurso para deixar para eles, mas eu tenho um recurso espiritual que eles vão receber. E é isso que nós precisamos fazer. E nós precisamos gerar nessa geração existente, que é a geração responsável pelo último avivamento da terra, antes que Jesus volte. Outro dia eu contei para o meu filho, já falei aqui na igreja. Nosso ministério ele é bem pequenininho. Uma criança de 10 anos precisa de cuidado. Nosso ministério também é cheio de falhas. A gente procura acertar ele a cada dia. Mas eu falei para o Vitor, Vitor, tudo que a gente está garimpando agora é você e a Débora que vai desfrutar. Todos os tipos de adversidades que a gente está enfrentando para se solidificar na cidade. Por mais que a gente tenha um caráter mais ajustado possível, uma vida de conduta mais ajustada possível, a gente ainda sempre é provado. Mas tudo que a gente está fazendo hoje, quem vai cuidar, quem vai receber essa herança, é vocês. Mas só vai receber, porque a gente disse isso para eles, que Deus não tem neto, Deus só tem filho. Esse é o grande problema. Às vezes a gente acha, porque o nosso pai, ou porque alguém que está perto de nós, tem uma vida com Deus, a gente também vai ter. Vida com Deus é diária, é pessoal. E tudo que o Espírito Santo ministrou ao meu espírito nessa madrugada foi isso. Paulo, peça à igreja para colocar uma proteção aqui no seu pescoço e reatar uma vida comigo, para que a cabeça possa estar conectada ao corpo. E vão existir momentos da sua vida que você vai ser constrangido pelo Espírito Santo. Tem momentos que você vai querer tomar uma decisão plausível a você e ele vai dizer, não faça. Eu comecei a falar isso na hora das ofertas e ninguém gosta.
Você vai passar lá na Casa Bahia, vai ver aquela televisão de 190 polegadas, que cabe lá no seu rack. Fala amém. Isso. Aí você vai querer fazer o carneiro, o Espírito Santo vai falar para você, não faça. Aí você vai sair com um bicão, arrastando no chão, limpando as calçadas. Mas isso é o constranger do Espírito Santo. Eu queria te fazer uma pergunta, você já foi constrangido pelo Espírito Santo? Sim ou não? Ai, apóstolo, eu não estou entendendo o que você está falando. Ser constrangido pelo Espírito Santo é se deixar viver única e exclusivamente pela vontade dele. É fazê-lo uma coisa notória da sua vida. Assim como, por exemplo, você não sai de casa sem escovar os dentes. Assim como você não sai da sua casa nu. Você sai da sua casa com roupa. Assim deveríamos ser nós com o Espírito Santo. Não sair de perto dele. Ou melhor, não deixá-lo sair de perto de nós. A partir daquele momento que a arca foi saqueada, o Espírito Santo não habitava mais ali. Queria te fazer uma pergunta. Você já pôde imaginar a sua vida sem ele? Quando eu estou orando, eu tenho uma frase que ela já virou rotineira na minha vida. Que ela é assim: Senhor, o que seria da minha vida se não fosse o Senhor? Eu disse para nossas crianças aqui, para os seus filhos, um pouquinho da minha história, do sacrifício que eu fazia na época para estudar. Eu disse para ele que na faculdade todo tipo de droga foi colocada diante de mim. Mas teve uma palavra que foi lançada no meu coração uma vez, por um homem que não tinha o conhecimento bíblico que eu tenho hoje para dar para os meus filhos. Mas ele me disse assim: Paulo, existem dois caminhos, o bom e o ruim. Se você escolher o bom, você vai atrair para a sua vida coisas boas. Mas se você escolher o ruim, tudo que for ruim vai vir para cima de você. Meu pai me disse isso, quando as pessoas que estavam próximo de mim, meus amigos da escola, da faculdade, usavam as drogas, me ofereciam as drogas, aquela palavra sempre vinha: eu não posso escolher o caminho ruim, eu tenho que escolher o caminho bom. E eu imagino que desde aquela época, o Espírito Santo já estava ministrando a minha vida, para que um propósito pudesse se cumprir através de mim. Nada acontece sem a permissão do Senhor, e a sua vida é para honrar o Senhor. A sua vida foi separada pelo Senhor para um propósito. E eu queria orar com você agora, para que o Espírito Santo fosse vivo na minha vida e na sua vida. Que eu e você tivéssemos ousadia de dizer para ele: Espírito Santo, eu não posso viver sem o Senhor. Espírito Santo, eu preciso do Senhor junto de mim. Que você tenha desejo de falar assim: Senhor, eu entrego a minha vida única e exclusivamente para o Senhor. Se você quer fazer isso, vamos orar juntos agora. Se coloque em pé. Curve sua cabeça um pouquinho. Feche os seus olhos. Aí do seu jeito, da sua forma, aí onde você está, diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu não posso viver longe do Senhor. Diz para ele: Espírito Santo, o Senhor é o pescoço que me liga à cabeça, e o corpo não pode viver longe da cabeça. Diga para ele: Espírito Santo, eu preciso viver com o Senhor. Do seu jeito, da sua forma, diga: Espírito Santo, eu quero ter a minha vida, Senhor, totalmente voltada a Ti. Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo para conosco. Os dias são dias terríveis, são os dias maus. São dias, ó Pai, onde as oportunidades são tão grandes diante de nós, mas nenhuma delas, Senhor, se compara com viver na Tua presença, com viver servindo o Senhor. Espírito Santo, eu quero apresentar a igreja que está reunida nessa manhã diante de Ti, para que o Senhor possa nos ligar como corpo à verdadeira cabeça que é Cristo. Esse elo de ligação é o Espírito Santo que nos constrange, que nos consola, o Espírito Santo que nos ajuda, o Espírito Santo que também nos corrige, o Espírito Santo que intercede por nós, que chora, o Espírito Santo que não nos desampara,
O Espírito Santo que estende as suas mãos, nos ajudando a não tomar decisões precipitadas, a não fazer escolhas erradas. Espírito Santo, nós convidamos o Senhor na nossa vida, nós te convidamos para fazer parte do nosso cotidiano diário, na nossa casa, no nosso local de trabalho, na nossa escola, na nossa família, Senhor, no nosso quarto, na nossa vida íntima, pessoal. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nós te desejamos ardentemente, com os seus olhos fechados. Cante assim ao Senhor, quer ver? Ó. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Diga isso para Ele. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, este meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Erga a sua voz e declare a Ele. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. oh Espírito Santo, nós te amamos, nós te desejamos, nós te queremos, nós necessitamos do Senhor em nossa vida. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Fala isso para Ele. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Aleluia. Meu Senhor, meu Rei é teu, este meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade. Levante as suas mãos ao céu e diga para o Senhor: Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, toca, Espírito Santo. toca em minha Só as vida. vozes cantando. Toque em minha vida, Espírito Santo. Diga a Ele: Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo.
Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo, Faz o teu querer, igreja. faz o teu querer, Espírito Santo. Eu queria chamar aqui na frente as pessoas que desejam hoje declarar assim: Espírito Santo, eu quero hoje fazer uma aliança nova com o Senhor. Eu quero hoje declarar no altar do Senhor que a minha vida, eu quero ver a sua ação diariamente na minha vida, Senhor. Eu quero renovar a minha vida no Espírito. Se você deseja, vem aqui pertinho.